بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. Bem-vindos a todos. Hoje na noite do dia 4 do mês de Jumada al-Ula do ano de 1441, que equivale ao dia 29 de dezembro de 2019. Continuamos a nossa leitura e a tradução da explicação do livro do Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullahu ta'ala. E como já mencionámos várias vezes, não estamos a fazer o livro de maneira completa, mas unicamente algumas passagens do livro, a fim de lembrar e de ensinar, de lembrar àquele que conhece, mas que pode vir a esquecer, e de ensinar àquele que não conhece as bases, as lições básicas, as coisas que qualquer muçulmano deve conhecer, sobretudo o que tem a ver com o monoteísmo e com o seu contrário, que é o politeísmo. Então eu escolhi algumas passagens deste livro, escolhi de as ler e de as traduzir, e como o Sheikh chamou o seu livro Ad-Durus al-Muhimma, as lições importantes para a comunidade. Ad-Durus al-Muhimma li'ammati al-Umma, as lições importantes para a comunidade inteira, para toda a comunidade. Então, nas aulas anteriores falámos do segundo tipo de politeísmo, que é o pequeno politeísmo. Hoje vamos continuar a falar do pequeno politeísmo e será a nossa última aula sobre o pequeno politeísmo. Vamos lembrar e vamos falar nesta aula de dois assuntos importantes. O primeiro é a diferença entre o grande e o pequeno politeísmo do ponto de vista do julgamento. Vimos nas aulas anteriores do ponto de vista do castigo. Hoje vamos ver do ponto de vista do julgamento daquele que comete o grande e o pequeno politeísmo. Vimos em aulas anteriores aquele que comete o grande politeísmo. Hoje vamos falar do julgamento daquele que comete o pequeno politeísmo e a diferença entre aquele que comete o grande e o pequeno politeísmo em termos de julgamento. Min hayth al-hukm. Vamos falar também de um ponto importante, de uma questão importante, que é Kamal al-Tawhid al-Wajib wa Kamal al-Tawhid al-Mustahab. Quer dizer, a perfeição obrigatória do monoteísmo e a perfeição recomendável do monoteísmo. Começo por ler. قال رحمه الله تعالى: وهذا النوع لا يوجب الردة ولا يوجب الخلود في النار، ولكنه ينافي كمال التوحيد الواجب. الشرح: بعد أن بين الشيخ رحمه الله تعالى اختلاف هذا النوع عن الأول الذي هو الشرك الأكبر في الحد، ذكر أنه يختلف عنه في الحكم، فهذا النوع لا يوجب الردة ولا يوجب الخلود في النار.
من وقع في شيء من ذلك لا يكون مرتدا، أي لا يكون كافرا الكفر الأكبر الناقل من الملة. وأيضا إذا مات على ذلك فإن ذلك لا يوجب الخلود في النار. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في من مات على الشرك الأصغر هل يدخل في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. فمن العلماء من قال هو داخل فيها لعموم الآية، بمعنى أنه إن مات على هذا الشرك لا يدخل تحت المشيئة، بل لا بد أن يعذب، لكن لا يخلد في النار، لأنه لا يخلد في النار إلا من مات على الشرك الأكبر. ومن العلماء من قال إن شأنه مثل شأن سائر الكبائر، وأنه تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. Então o Sheikh começa por dizer que o autor, o Sheikh Abdulaziz ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, disse no seu livro sobre o pequeno politeísmo, a Shirk al-Asghar, e este tipo de politeísmo, quer dizer, o pequeno, o último que foi mencionado, não faz sair a pessoa que o comete do Islão, e também não faz entrar a pessoa que o comete no inferno eternamente, mas contradiz a perfeição obrigatória do monoteísmo. A perfeição do monoteísmo, aquela que é obrigatória, contradiz a perfeição obrigatória do monoteísmo. Quer dizer que o pequeno politeísmo contradiz a perfeição obrigatória do monoteísmo. Este assunto, que é a perfeição obrigatória e a perfeição recomendável, vamos falar no fim da aula, inshallah ta'ala. Depois o Sheikh continua dizendo, no comentário desta palavra, da palavra do Sheikh Abdulaziz ibn Baz, na sua explicação diz: o Sheikh Abdulaziz ibn Baz, depois de ter esclarecido em aulas anteriores a diferença entre o grande e o pequeno politeísmo, ao nível da gravidade, vai agora, quer dizer, na aula de hoje, falar da diferença entre eles, quer dizer, entre o grande e o pequeno politeísmo, no julgamento. Fil hukm, no julgamento. Então, este último tipo de politeísmo que foi mencionado, que é o pequeno politeísmo, não faz sair aquele que o comete do Islão. E também não o faz entrar eternamente no inferno e não é considerado como apostato. Aquele que comete o pequeno politeísmo não o consideramos como apostato. Quer dizer que não é considerado descrente. E o Sheikh diz na sua explicação que os sábios da Sunna, o povo da Sunna, ou melhor dizendo, os sábios da Sunna divergiram sobre o caso daquele que morre depois de ter cometido o pequeno politeísmo e sem se ter arrependido. Quer dizer, uma pessoa que morre depois de ter cometido um acto de pequeno politeísmo e sem se arrepender. Será que tal pessoa entra no versículo anteriormente mencionado ou não? O versículo que foi mencionado é um versículo que mencionamos várias vezes, que está na Surat An-Nisa, versículo número 48. يقول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. E consoante o sentido do versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Allah jamais perdoará a quem lhe atribuir
parceiros. Allah jamais perdoará a quem lhe atribuir parceiros. Porém, fora disso, perdoa a quem quer. Então a divergência que há entre os sábios da Sunna é sobre o facto que aquele que morre depois de ter praticado ou cometido um acto de pequeno politeísmo, será que esta pessoa irá eternamente para o inferno? Ou melhor dizendo, desculpem, será que esta pessoa vai ser castigada obrigatoriamente no inferno? Ou esta pessoa está sob a vontade de Allah? Tahta al-mashi'a. Quer dizer que Allah pode o perdoar, como pode castigá-lo. Quer dizer, esta é a diferença. Esta é a divergência. Desculpem. Esta é a divergência entre os sábios da Sunna. O Sheikh diz, para melhor detalhar esta divergência e para podermos compreender, o Sheikh diz: alguns sábios têm como opinião que este versículo engloba aquele que morre sem se arrepender do pequeno shirk, do pequeno politeísmo. Esta é a primeira opinião dos sábios. É que este versículo engloba os dois tipos de politeísmo, o grande e o pequeno. O grande politeísmo, não há divergência entre os sábios que aquele que comete um acto de grande politeísmo e que morre sem se arrepender, esta pessoa irá eternamente para o inferno e não será perdoada. Não há divergência. A divergência é sobre o pequeno politeísmo, a shirk al-asghar. E esta é a primeira opinião. A primeira opinião é que este versículo engloba os dois tipos de politeísmo. Quer dizer que aquele que morre depois de ter cometido um acto de pequeno politeísmo, consoante esta opinião dos sábios, esta pessoa será obrigatoriamente castigada. Então o Sheikh diz que alguns sábios têm como opinião que este versículo engloba aquele que morre sem se arrepender do pequeno shirk, do pequeno politeísmo. E que tal pessoa, quer dizer, aquele que comete um acto de pequeno politeísmo sem se arrepender e que morre, não está sobre a vontade de Allah. Não está tahta al-mashi'a. E o que é que quer dizer tahta al-mashi'a? Sobre a vontade de Allah. Tahta al-mashi'a é o facto que esta pessoa pode ser perdoada como pode ser castigada. É consoante a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah faz o que quer desta pessoa. E esta é a crença do povo da Sunna. Esta é a crença do povo da Sunna em relação a ashab al-kaba'ir, as pessoas que cometem grandes pecados e que morrem sem se arrependerem. Estas pessoas estão sobre a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala, tahta al-mashi'a. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala, se quiser, perdoa a tais pessoas que morreram sem se arrependerem, e Allah subhanahu wa ta'ala é misericordioso, e se Allah subhanahu wa ta'ala quiser os castigar, os castiga com justiça. Então isto é, de maneira resumida, o sentido de tahta al-mashi'a, sobre a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Então repito o que o Sheikh diz. O Sheikh diz que tal pessoa não está sobre a vontade de Allah, consoante esta opinião dos sábios, quer dizer que não pode ser perdoado. Esta pessoa não será perdoada, mas será, pelo contrário, obrigatoriamente castigada. Esta pessoa será castigada obrigatoriamente. Esta é a primeira opinião. Mas há uma coisa importante a saber nesta opinião, é que os sábios que têm esta opinião e que dizem que aquele que morre depois de ter cometido um acto de pequeno politeísmo sem se arrepender, esta pessoa será obrigatoriamente castigada, não está sobre a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala, mas, contrariamente àquele que morre depois de ter cometido um acto de grande politeísmo, esta pessoa não irá eternamente para o inferno. Quer dizer que não ficará eternamente no inferno. Melhor dizendo, aquele que morre
depois de ter cometido um acto de pequeno politeísmo, consoante esta opinião, irá para o inferno, será castigado, mas não ficará no inferno eternamente. Esta é a diferença que há entre o que comete o grande e o pequeno politeísmo, consoante esta opinião. E é importante de sublinhar que estamos a falar da primeira opinião, que diz que o versículo engloba os dois tipos de politeísmo, que seja o pequeno ou o grande. A segunda opinião, e o Sheikh mencionou no fim desta primeira opinião que o inferno só irá para o inferno eternamente aquele que comete actos de grande politeísmo e que morre sem se arrepender. A segunda opinião dos sábios da Sunna, o Sheikh diz que dizem, os sábios da Sunna, os que têm a segunda opinião, que aquele que morre sem se arrepender do pequeno shirk, do pequeno politeísmo, o seu caso, a sua situação é semelhante à situação daquele que morre depois de ter cometido os grandes pecados, os pecados capitais, e sem se ter arrependido. Quer dizer, uma pessoa que morre depois de ter pecado pecados capitais, de ter cometido um acto que é um grande pecado, um pecado capital, e não se arrependeu. Esta pessoa está sobre a vontade de Allah, tahta al-mashi'a. E esta é a crença do povo da Sunna. Esta é a crença do povo da Sunna. Contrariamente à crença de Al-Khawarij. Al-Khawarij é uma seita, é um grupo desviado que diz e que tem como crença que aquele que comete al-kaba'ir, a pessoa que comete grandes pecados, é um kafir, sai do Islão. Esta é a crença de al-Khawarij. E esta pessoa, se morrer sobre este pecado capital, yukhalid finnar, irá para o inferno eternamente. Esta é a crença de al-Khawarij, desta seita desviada, deste grupo desviado. E o povo da Sunna diz que não. E é o que está em acordo com os textos sagrados, que seja a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran, ou que seja a sunna do profeta sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, a sua sunna autêntica, e também a compreensão de as-sahaba e de maneira geral as-salaf as-salih. Esta é a crença do povo da Sunna, é que aquele que morre sobre grandes pecados, pecados capitais, esta pessoa la yukhalid finnar. Esta pessoa não vai eternamente para o inferno. Esta pessoa está sobre a vontade de Allah. Tahta al-mashi'a. Se Allah subhanahu wa ta'ala quiser castigar tal pessoa, castiga-o. E é com justiça. Allah subhanahu wa ta'ala não é injusto. E se quiser perdoar a tal pessoa, perdoa. E Allah subhanahu wa ta'ala é misericordioso. Da mesma forma, aquele que comete um acto de pequeno politeísmo, consoante esta opinião, esta segunda opinião, está tahta al-mashi'a, está sobre a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Consoante esta segunda opinião, os sábios dizem que aquele que morre depois de ter cometido um acto de pequeno politeísmo e que não se arrependeu, esta pessoa está sobre a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Se Allah subhanahu wa ta'ala quiser perdoá-lo, perdoa. E se Allah subhanahu wa ta'ala o quiser castigar, castiga. Esta é a segunda opinião dos sábios da Sunna. Esta
é a segunda opinião. ثم يقول الشيخ قال رحمه الله تعالى: ولكنه ينافي كمال التوحيد الواجب. وما ينافي كمال التوحيد الواجب صاحبه معرض للعقوبة وسخط الله تبارك وتعالى، لأن الكمال كمالان: كمال واجب يأثم العبد بتركه ويعرض نفسه للعقوبة، وكمال مستحب إذا فعله زاد بذلك إيمانه، وإن لم يفعله لا يكون بذلك آثما ولا معرضا للعقوبة. Então aqui vamos abordar segundo ponto muito importante e uma questão que é importante de conhecer. O Sheikh diz, depois o Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, abordou um assunto muito importante. Quer dizer, aqui é o Sheikh Abdul Razak que está a falar, na sua explicação, nos diz que, depois de ter mencionado o julgamento daquele que comete um acto de pequeno politeísmo, o Sheikh vai abordar um assunto muito importante, dizendo que o pequeno politeísmo, dizendo sobre o pequeno politeísmo, ou ao sujeito do pequeno politeísmo, mas contradiz a perfeição obrigatória do monoteísmo. Mas contradiz a perfeição obrigatória do monoteísmo. Quer dizer que a prática do pequeno politeísmo contradiz a perfeição obrigatória do monoteísmo. E o Sheikh Abdul Razak, hafidhahullah ta'ala, diz na sua explicação que tudo aquilo que contradiz a perfeição obrigatória do monoteísmo expõe aquilo que o comete ao castigo e à fúria de Allah tabaraka wa ta'ala. Então aqui o Sheikh Abdul Razak nos sublinha um ponto muito importante, que é que aquele que contradiz a perfeição obrigatória do monoteísmo se expõe ao castigo e à fúria de Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui estamos a falar da perfeição obrigatória do monoteísmo. Depois o Sheikh diz o quê? E isto porque a perfeição é de dois tipos, é de duas categorias. A perfeição quer dizer, a perfeição do monoteísmo é de duas categorias. A primeira categoria, o primeiro tipo é a perfeição que é obrigatória. A perfeição obrigatória. E o segundo tipo, a segunda categoria, é a perfeição que é recomendável. É a perfeição que é recomendável. Depois o Sheikh diz que a primeira categoria, a perfeição obrigatória, aquele que abandona a perfeição obrigatória se expõe ao castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Quanto à segunda perfeição, que é a perfeição recomendável, a perfeição que é recomendável, aquele que a abandona não será considerado como pecador e não será exposto ao castigo de Allah
subhanahu wa ta'ala. Mas se concretiza esta perfeição que é recomendável, se a mete em prática, se mete em prática os actos que fazem parte da perfeição recomendável, esta pessoa vê a sua fé aumentar. Isto foi o que o Sheikh disse na sua explicação. Vou tentar explicar um pouco melhor através de um exemplo de cada categoria. Este assunto, para quem está a iniciar, nos seus inícios, não é um assunto muito, muito importante, mas convém conhecer, ao menos ter uma ideia do que estamos a falar. A perfeição obrigatória, como o Sheikh disse, aquele que a abandona se expõe ao castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Como, por exemplo, um exemplo de perfeição obrigatória é o facto de pedir a cura a outro além de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer, uma pessoa está doente e em vez de invocar Allah subhanahu wa ta'ala para o curar, invoca outra divindade além de Allah subhanahu wa ta'ala. Esta pessoa está a abandonar a perfeição obrigatória do monoteísmo. Está a cometer um acto de grande politeísmo. Isso está a se expor ao castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Este é um exemplo para o primeiro tipo de perfeição, que é a perfeição obrigatória. Esta perfeição, como se chama, perfeição obrigatória, é obrigatória para cada indivíduo, para cada muçulmano, de a praticar e é proibido a cada muçulmano de a abandonar. Este é o primeiro exemplo, acho que é simples de compreender. O segundo exemplo não, mas o segundo tipo, que é a perfeição que é recomendável, que não é obrigatória, mas que é recomendável. Esta perfeição, aquele que a abandona, não se expõe ao castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Não é pecador. Aquele que a abandona, que não a pratica, por exemplo, esta pessoa não é pecador. Não está a fazer um pecado, não está a fazer uma coisa que é proibida. Mas aquele que pratica e que concretiza esta perfeição que é recomendável, a sua fé vai aumentar. Quer dizer que está a fazer um acto de bem. Como, por exemplo, o facto de abandonar, de pedir a uma outra pessoa de ler o Corão sobre aquele que está doente. De maneira resumida, o exemplo. Uma pessoa está doente. Um homem está doente. Este homem chama-se Muhammad. E este homem lê o Corão sobre ele próprio. E lê al-adhkar, as invocações que vieram na sunna autêntica, nas narrações autênticas do profeta sallallahu alaihi wasallam, sobre ele próprio. E não pede a uma segunda pessoa, por exemplo Zayd, de ler sobre ele o Corão. Não vai dizer: ó irmão Zayd, podes vir ler o Corão sobre mim? Podes ler al-adhkar, as invocações da sunna autêntica sobre mim? A fim que eu
a fim que Allah subhanahu wa ta'ala me cure, este é um exemplo da perfeição recomendável. É o facto que a pessoa abandone uma coisa que não é recomendável, que não é aconselhável, que é o facto de pedir a outra pessoa de ler sobre ela o Alcorão, a fim de o tratar. A excelência, a perfeição, é que a pessoa leia sobre ela própria. Esta é a perfeição. Aquele que, quando está doente, lê sobre ele próprio, esta pessoa está a cometer a perfeição recomendável. E a sua fé vai aumentar. E aquele que prefere pedir a outra pessoa de ler sobre ele Al-Qur'an, o Al-Adhkar, ou as invocações autênticas, esta pessoa, através deste acto, não está a cometer um pecado, não está a cometer uma coisa que é proibida. Mas o melhor é não o fazer. Então isto é o exemplo de a perfeição recomendável. E neste assunto há uma narração autêntica do profeta sallallahu alaihi wasallam que diz que uma parte da sua comunidade entrará no paraíso sem ser castigada e sem ser julgada. O profeta sallallahu alaihi wasallam nos informou que uma parte da sua comunidade entrará no paraíso sem ser julgada e sem ser castigada. E foi questionado sobre quem são eles, e o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que entre eles há aqueles que não pedem a ruqya. La yastarqun. Não pedem a ruqya. La yastarqun é o facto de pedir a ruqya. E a ruqya é o facto de se tratar, que a pessoa se trate, que se cure, através da palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qur'an, e também através da sunnah, das narrações autênticas do profeta sallallahu alaihi wasallam. Hadihi ar-ruqya. É o que se chama ar-ruqya. Então, aqueles que não pedem que lhes façam a ruqya sobre eles, mas que fazem a ruqya sobre eles próprios, estas pessoas, bi'idhnillahi ta'ala, entrarão no paraíso sem serem julgados e sem serem castigados. Então, vemos desta narração que é recomendável de abandonar o facto de pedir aos outros de fazerem a ruqya sobre nós próprios. É recomendável de não pedir aos outros de ler o Corão sobre a pessoa, sobre si próprio, nem a adhkar. O que é recomendável é que a pessoa leia sobre ela própria quando está doente. Então imagino que é claro e que foi suficiente, que a explicação é suficiente. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك